E acontece que eu andei refletindo sobre algumas coisas que aconteceram, justamente de ontem para hoje, e eu parei para pensar que justamente essas coisas que aconteceram comigo, né, se você parar para analisar, em outras vertentes ou em outras abordagens, essas coisas são relevantes, importantes, e não são salientadas, não são trazidas à tona pelos caras que também falam sobre esse tipo de assunto, mais especificamente sobre os PUAs, tá? E é justamente isso que eu quero trazer, rapaziada. Eu quero trazer, de certa forma, para vocês alguma visão que seja inédita aqui nos meus vídeos, e é bom quando isso acontece, acima de tudo, de algo que aconteceu comigo na prática, que eu posso trazer de exemplo e explicar para vocês. Beleza? Quero deixar claro isso para vocês. Então vejam só vocês, eu decidi destacar aqui as principais falhas que eu considero do PUA, acima de tudo, na minha opinião. Lembrando que, mais uma vez, eu quero trazer nesse vídeo alguma perspectiva mais exclusiva para vocês. Não quero falar sobre o padrão. Ah, o PUA não fala da Black Pill, da aparência. Isso é óbvio, cara. Todo mundo já sabe. Dinheiro, por exemplo, que as mulheres podem se atrair acima de tudo pelo cara ter grana. Hoje a mídia social, ela interfere muito também na estratégia de como as mulheres vão selecionar homens. Essas coisas todo mundo já tá cansado de saber, rapaziada. Eu não quero falar bastante sobre isso. Quero cavar um pouquinho mais fundo, coisas bastante mais específicas que talvez vocês não tenham parado para analisar, e eu quero que vocês passem a ter essa visão e observar dessa forma. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, de modo geral, no PUA, tá, é que ele vai focar principalmente no game, principalmente no que diz respeito a você fazer um open, a você fazer uma abordagem, que eu sei os conceitos, mas eu não sei aplicá-los na prática, eu não entendo muito profundamente sobre eles, certo? Eu só sei superficialmente sobre os conceitos. O open, você tem code approach, você tem os indicativos de interesse, o indicativo de desinteresse, que, pelo que eu entendo, isso tem um pouco a ver com calibragem e assim por diante, certo? O PUA vai ensinar muito isso para você da teoria, para você aplicar na prática, né? No contexto de você estar ali com a garota na calibragem. Cheat test, por exemplo, ele explica dispositivo antivadia. Só que ele não vai se aprofundar em algumas coisas que são mais importantes, como essa, por exemplo, que é a falsa confiança. O que eu quero dizer é o seguinte, rapaziada. É justamente por isso que eu trouxe para vocês essas explicações até agora. Isso daí que eu falei, tá? Olha só. Isso daí, rapaziada, não vai adiantar absolutamente nada. Não vai resolver absolutamente nada isso que o cara aprende na teoria e botar em prática. Se ele, rapaziada, não tiver a confiança que eu chamo de confiança genuína. O fake it till you make, rapaziada, muitas vezes fingir ser confiante é uma das coisas mais difíceis que tem. E para muitos vai ser até impossível, se vocês querem saber a verdade. Nesse caso, esse camarada que ele não tem uma confiança genuína, que eu quero falar de confiança genuína nesse caso é o seguinte, rapaziada, é o cara que ele olha pra garota e ele fala, velho, eu mereço estar aqui. Na minha opinião, o PUA não vai trazer essa mentalidade. A única coisa que vai trazer essa mentalidade, rapaziada, é o caminho que não é um atalho, que não é um curso, que não é você aprender a teoria, até botar em prática esses conceitos que ajudam. Mas sem o que eu tô falando, não vai adiantar nada, rapaziada. Se o cara tiver com uma garota, que ele olha pra ela, ele acha que ela é gostosa, mais bonita, ela treina, ele não tá com o investimento pessoal dele um pouco mais desenvolvido, ele não vai achar que ele merece estar ali, ele vai achar que essa garota é boa demais para ele. Na minha opinião, você pode fazer o livro do Mystery de frente para trás, de cabeça para baixo, ler quantas vezes você quiser, fazer 1 milhão de code approach, etc. Se você olhar para uma garota e você olhar para você e você olhar e falar, cara, eu acho ela atraente, mas eu não acho que eu sou atraente o suficiente comparado com ela, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, rapaziada. Se ele achar que essa mulher é atraente demais para ele, não adianta ele aprender o conceito que for de tudo na teoria e pôr em prática. Ele vai falar, mano, eu não mereço estar aqui. E essa insegurança, cara, essa dúvida na cabeça dele vai escapar. Que é por quê, rapaziada? Que é por que as mulheres fazem o tal do teste, não sei o quê. Pra saber, rapaziada. Se você, ela não sabe, sabe pra que serve? Eu vou falar pra vocês pra que serve. Ela quer saber o calibre de mulheres que você se relaciona, meu querido. Muito do calibre de mulheres que você vai se relacionar, rapaziada, diz respeito ao seu calibre como homem. Que só o investimento pessoal vai aumentar esse calibre para você sentir que você merece estar ali. Cara, mesmo assim, esse cara, ele vai olhar, na maioria das vezes, são poucos que não vão. Na maioria das vezes, ele vai olhar pra mim e vai falar, mano, ela tem coisa que eu não tenho, eu não mereço estar aqui, ela consegue coisa melhor. E isso vai sair na língua. Talvez não saia na boca dele, porque esse cara fez o PUA. Talvez não saia, na linguagem corporal vai sair. Ela quer um cara experiente sexualmente, rapaziada, acima de tudo, com mulheres no calibre dela. No calibre dela. Eu quero ver se esse cara tá acostumado a lidar com mulheres do meu patamar. E isso, filhão, se você não tiver na prática, você não vai... alguns caras conseguem fingir. A maioria não consegue, rapaziada. Vamos ver se esse cara aqui tá acostumado a lidar com mulher do meu calibre. Se você não tiver o nervosismo, vai sair mais cedo ou mais tarde. Uma coisa é você ser confiante com uma mulher que você tem baixo interesse. Outra coisa é você ser confiante com uma mulher que tem alto interesse. A única coisa que vai fazer você ser confiante com uma mulher que você tem alto interesse, rapaziada, é justamente, como eu disse, se você estiver lidando com mulheres desse calibre na prática. E a única coisa que vai fazer você sentir que você merece estar ali é o investimento pessoal. Não tem como. Você vai olhar para ela e vai ver, nossa, olha o corpo dela, olha só, eu não estou nesse nível. Eu não mereço estar aqui.
Consequentemente, se você vai querer sair fora, porque você acha que você não merece estar ali. E ela vai perceber isso na sua linguagem corporal e o teste vai piorar e você não vai passar. Provavelmente. Na minha opinião, o PUA ele falha miseravelmente nisso. Tá certo? O outro ponto, qual é, rapaziada? Que é uma coisa que não é abordada. Porque o negócio é o seguinte, a proposta do PUA, definitivamente, né, é você converter a atenção sexual. Não é você converter contato telefônico. A proposta é você conseguir se relacionar com a garota em certa medida sexual e afetiva. E o que eu quero dizer é o seguinte, rapaziada, que assim como eu disse pra vocês que a confiança real é necessária, vamos falar da confiança no investimento pessoal, é necessária para você estar ali na presença e chegar até esse ponto, para você também se desenvolver além disso, para você se envolver, e desenvolver, é claro isso, que vai ser necessário para que se desenvolva uma conexão, tá? Uma relação sexualmente com a garota mínima ali, é necessário que você tenha isso de maneira também real, rapaziada, de maneira genuína, sólida, não só através de teoria que você não botou em prática. O PUA, ele aborda, eu vou dar exemplo, o PUA, ele aborda, por exemplo, o dirty talking, ou conversa suja. Alguns, ele aborda sobre isso. Rapaziada, não adianta se você viu isso 1 milhão de vezes num filme adulto. Não adianta se você viu o cara falando na mulher conversa suja em filme adulto. Se você não botou isso em prática, rapaziada, você não vai resolver absolutamente nada. Você não vai ter confiança, você não vai acreditar naquilo que você está falando. Ela vai testar você. Você vai colocar conversa suja, ela vai colocar, você acha que eu sou co? Você acha que eu sou quem? Você acha que você está falando com quem? A mesma coisa que você olhar pra garota e ela for bonita demais pra você olhar pra você e não se achar naquele nível, você vai ficar nervoso. Aqui é a mesma coisa se você não viveu a conversa suja na prática. Então, como eu disse, nessa circunstância que depois você passou disso, o que eu descobri é que, sendo o mais direto possível e através da conversa suja, é a maior forma, cara, de uma mulher ficar extremamente atraída sexualmente por você. E isso você não desenvolve com PUA. Ele é falho nesse sentido. E como eu expliquei pra você, rapaziada, por quê? Quando você começa a conversar com uma garota desse nível, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta absolutamente nada você falar, ela vai jogar, filhão, ela vai chamar o zap, velho. Porque se a mulher for bonita ainda por cima, ela já ficou com caras que ela já teve esse tipo de experiência. Então ela vai saber determinar se você é um cara que vai poder ter, que realmente ela vai ter essa experiência com você ou não. Tem o cheat test pra mulher ver o nível de calibragem que você lida com mulher. Talvez você já tenha lidado com mulheres no nível dela, mas qual foi o nível de qualidade quando você lidou com mulheres do nível dela? E é o segundo teste esse. Que eu falei, o primeiro teste do PUA, qual que é que ele peca? É a questão da confiança que eu expliquei, de você se sentir que você merece estar ali. O segundo, entendeu? É se definitivamente, mesmo se você merece estar ali, qual que é o segundo ponto? Não adianta nada você merecer estar ali, mas como que foi quando você mereceu estar ali? Entende? E uma mulher, cara, bonita, ela já teve relações com esses caras, que ela sabe a diferença de um cara, de como que foi o resultado em se relacionar com um cara e como foi o resultado de se relacionar com um cara que não tem essa experiência. Como eu disse, se você não vive isso na prática, ela vai descobrir isso em você mais cedo ou mais tarde. Não adianta você aprender dirty talking na teoria, no filme adulto e etc, se você não viveu aquilo. Se você é um cara que você é broxa, que você ejacula rápido, que você... Não é nem ser broxa, cara. Você ejacula rápido, por exemplo. Acima de tudo, porque o cara não está acostumado a lidar com esse nível de mulher, cara, você não vai conseguir chegar nesse posicionamento com ela, ou se você chegar, você vai ser um cara que você vai estar sentado no sofá e você vai estar extremamente nervoso ali naquela hora, e aí você não vai conseguir progredir além disso, ou se você progredir a muito custo, você vai estragar toda a circunstância e ela vai ir por água abaixo, ou se você progredir, vai dar ruim porque você não tem essa experiência, é o que eu falei, o fake it till make, em algum momento, rapaziada, você vai ter que mostrar o zap. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a única forma de você conseguir, certo, o seu resultado esperado, o seu objetivo nesse caso, ter o resultado esperado nele, é se você tiver o zap. A única forma de você tiver o zap é se você vive isso na sua vida real e se você tem isso de verdade, rapaziada. Se você é um cara que você tem problemas de ereção, tá certo? E de ejaculação fisiológicos, eu já falei, você tem que resolver isso com o médico primeiro, rapaziada. O PUA fala isso? Não. Se você não resolver isso com o médico primeiro, se você ainda tiver isso, vai te trazer uma insegurança aqui na hora, ainda mais se a garota for bonita. Se você tiver sentado, que eu já vi, eu já peguei casos, conversei com homens que passaram por isso, você vai sentar com ela, não sei o que, cara, você vai ficar nervoso, provavelmente nem ereção você vai ter, se você tiver, você vai ejacular, tipo, muito rápido, e o seu objetivo não era esse definitivamente, e consequentemente você vai, na verdade, queimar seu filme com essa mulher, certo? Foi o que eu falei, mas o cara pra desenvolver experiência sexual, ele tem que abordar, tem que lidar. Eu sei, cara, mas eu tô falando, tem cara que ele tem problema de ejaculação, de ereção, por exemplo, entre outras coisas, que são os dois principais. Por quê? Porque ele tem algum problema nele que ele não resolveu. Às vezes o cara vê muito filme adulto, algo do tipo,
ele se masturba muito, ele desenvolver esse problema. Se ele não resolver esse problema primeiro, filhão, nenhum pô vai salvar você. A outra coisa, como eu disse, sobre conversa suja. Se você não se sente atraente, rapaziada, você não vai falar conversa suja pra mulher. Se você tiver gorda, acima do peso, vergonha de ficar sem camiseta, vergonha de ficar nu, por exemplo, você não vai falar putaria pra ela. Você não vai ter coragem. Você não se sente atraente o suficiente pra falar essas coisas. E a forma mais eficiente de você obter esse resultado é você sendo o mais direto possível. Eu falei, eu não vou ficar abordando, você tem que fazer um investimento pessoal, não sei o quê, todo mundo já tá cansado de saber. Você sendo o mais direto possível e com conversa suja. Mas você não vai ter conversa suja, rapaziada, se você não vive a conversa suja na prática. Se você não pratica, não interessa se você viu no filme adulto 1 milhão de vezes, o cara fazendo, eu vou falar, ele tem que falar isso, eu vou falar as mesmas frases. Entendeu? Se você não, se as frases que você falou, você não realizou elas na vida real, de verdade, as coisas que você disse, você não vai tancar o que você está se propondo a fazer com essa mulher. Sacou? Espero ter ajudado mais uma vez, um abraço.